ver. Ora, boa noite a todos. Viva a Associação As Esquinas, viva Portugal, viva Cristo Rei, viva o Brasil, neste caso em particular. E viva o Brasil porquê? Porque hoje contamos aqui para uma conversa no nosso canal com o ilustríssimo professor Carlos Nogué, que é um dos maiores pensadores da língua portuguesa da atualidade, um profícuo e um grande estudioso daquilo que é o tomismo, daquilo que é a obra de São Tomás de Aquino e a importância de São Tomás de Aquino para o conhecimento cristão e o conhecimento ocidental. E tem feito um trabalho excepcional com vários cursos. Vocês até podem, inclusive, consultar o site que depois o professor irá certamente divulgar aqui na nossa conversa, porque tem lá cursos excepcionais, importantíssimos e absolutamente fundamentais para nós compreendermos algumas coisas dos dias de hoje. E saúdo, obviamente, o professor por estar aqui connosco. E não sei se quer dizer alguma coisa, professor. Não, muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição, pergunte e lhe convier. E vamos ter uma conversa agradável aqui. Claro que vamos, claro muito que vamos. Obrigado. Nada, por amor de Deus. Professor, é o seguinte, nós aqui em Portugal, infelizmente, por também sermos um país um bocadinho mais pequeno, em termos geográficos, nós não temos muita gente em Portugal a fazer o trabalho da defesa da Santa Igreja Católica e da defesa também racional da existência de Deus. Ou seja, como é que nós podemos chegar a Deus através da razão, através da reflexão, do pensamento, do conhecimento? Porque nós aqui, infelizmente, desde um período histórico, que foi o 25 de Abril, o nosso Estado ficou... a nossa sociedade foi-se agarrando a uma espécie de ateísmo, a um materialismo, apesar de ainda sermos um país profundamente católico. Eu gostava de perguntar ao professor o que é isto, afinal de contas, de provar Deus através da razão? O que é que tem a dizer? Bom, o fim, a finalidade da vida humana, o fim do homem, o fim último, é contemplar a Deus. Né? Este é o fim último do homem, para isso o homem foi criado. Né? Uhum. Já o dizia o pagão Aristóteles, no fim de sua Ética Nicômaco. Né? Diz ele ali que devemos não só contemplar a Deus, mas imitar sua vida. Né? Isso já vem do paganismo, não é uma invenção cristã. Mas há três modos que são, ao mesmo tempo, 3 graus, por outro aspecto, de contemplação do divino, da divindade de Deus. O primeiro é o perfeitíssimo, é a contemplação perfeita que redunda na beatitude perfeita ou vida eterna. É o conhecer a Deus por essência, né? Numa visão, metaforicamente falando, face a face, na vida eterna. E isto está reservado aos eleitos de Deus, tá? Os que forem eleitos lá conhecerão não só a Deus por essência, senão que conhecerão a tudo na causa de tudo que é Deus mesmo. Né? Essa é a beatitude perfeita, essa é a felicidade perfeita e a contemplação perfeita. Há um segundo grau, segundo modo de contemplação, que é por trás dos véus da fé. Né? Por trás dos véus da fé. Né? Esse modo de contemplação, de beatitude, de felicidade, né, é chamada beatitude, contemplação imperfeita, porque, com efeito, você ainda, como dizia São Paulo, ainda vê em enigma, como por um espelho. Né? E há um terceiro modo ínfimo, que não é dado somente aos cristãos, mas, em princípio, e abstraídas as condições históricas concretas,
é dado a todos, né? É a beatitude imperfeitíssima de contemplar a Deus segundo a nossa própria razão. Vejam que no segundo escalão, no segundo degrau, nós contemplamos a Deus por trás dos véus da fé, graças à revelação que Deus mesmo nos faz, né? É uma revelação. No grau ínfimo, não, nós alcançamos pela razão. E o que alcançamos pela razão? Não alcançamos a essência de Deus. Aliás, nem no segundo escalão alcançamos. A essência de Deus só se nos dá na vida eterna, na beatitude eterna. Mas neste terceiro grau, que é a beatitude imperfeitíssima, nós podemos alcançar muitas coisas de Deus. Por exemplo, primeiro, que ele existe, né? E para isso existem a formulação mais perfeita, a demonstração mais perfeita, em verdade, são 5. São as 5 vias de Santo Tomás, na Suma Teológica, para provar a existência de Deus, ou em linguagem técnica, para provar que Deus é. Né? Para provar que Deus é. Antes, outros já haviam tentado demonstrações, mas o mais profícuo havia sido Aristóteles, que dá para Santo Tomás 2 das 5 vias, tá? Santo Tomás apenas as aprimora, e coisa que pouca gente sabe, nem Santo Tomás sabia, Sócrates, que é quem dá a primeira e mais consistente demonstração da existência de Deus, ainda que imperfeita, e que, no entanto, ademais, se parece muito com a quinta via de Santo Tomás. Antes tinham havido outros, né? Tinha havido outros, por exemplo, Anaxágoras de Clasômenas, que descobriu o nous. Nous, em grego, quer dizer a inteligência, o intelecto. É o intelecto que ordena o mundo, né? E assim vamos. Pode dizer que Parmênides tocou a questão da divindade, do divino, mas nos dado a nossa razão, e isso é reafirmado pela Igreja dogmaticamente no Concílio Vaticano I. Né? Ali está dito com todas as letras que é certo, é de fé, que o homem pode, pelas só luzes da razão, alcançar a existência de Deus. Mas, mais que isso, podemos aprofundá-lo, conquanto não consigamos, por nós mesmos, descobrir que Deus é trino, né? São 3 pessoas, descobrir que Cristo é Deus, que Maria foi mãe e virgem ao mesmo tempo. Isso são coisas impossíveis à nossa razão, né? Mas nós podemos, por analogia ou comparação com as coisas que Deus criou, alcançar certos traços quantitativos ou essenciais de Deus. Por exemplo, que ele é bom, que ele é providente. Coisa que, aliás, já a própria filosofia pagã, a melhor filosofia pagã, já havia alcançado, né? A previdência divina. Mas, obviamente, este terceiro grau, que é a beatitude imperfeitíssima, a contemplação imperfeitíssima, é muito ajudado pelas luzes da fé. A fé acaba por iluminar do alto do seu cume, né? Acaba por iluminar o que nossa razão, que ademais está afetada pelas consequências do pecado original, pode alcançar, né? Certamente Adão e Eva alcançariam muito mais naturalmente do que nós, filhos do pecado. Mas, por isso, Santo Tomás foi o maior. A fé juntou-se ali a uma inteligência prodigiosa, pujante, né? E fez brotar não só a melhor das teologias adotada pela Igreja, como a melhor das filosofias.
incluindo a metafísica, que é o tratado onde se descobre que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é providente, que isso e aquilo. Bem, e a Igreja também adotou a filosofia de Santo Tomás. Quando o Papa Bento XV, perdão, Bento XV aprova as 24 teses tomistas, são 24 teses filosóficas, metafísicas, não teológicas, né? Não teológicas. Então, particularmente de Leão XIII a Pio XI, o magistério da Igreja definiu, como diria Pio XI, o tomismo como a única doutrina que a Igreja fez sua, né? E isso veio repetindo-se desde o Papa João XXII, no século XIV até o século XX. Desculpe que eu estou um pouco lento, porque eu estou num pós-operatório um pouquinho... Não. A cabeça está a falar muito bem. Está a falar muito bem, professor. Cheio de remédios aqui, está uma confusão. Mas, por amor de Deus. De João XXII ao século XX, foram 7 séculos de repetição de que a doutrina de Santo Tomás é a melhor, mas com esta afirmação de Pio XII, pôs-se o selo definitivo na questão, né? O tomismo é a única doutrina que a Igreja fez sua. E o traço principal do tomismo é que, até Santo Tomás, houve um como conflito entre razão e fé e entre filosofia e teologia, né? Uns acabavam por confundir as duas coisas, por confundir razão e fé, por confundir filosofia e teologia. Outros, vendo que isso estava errado, no entanto, radicalizavam no sentido oposto. Separavam-nas ao ponto de torná-la inconciliáveis, né? Inarmonizáveis. Santo Tomás é o primeiro e o último, né? Ou seja, é dele, que não só as separa convenientemente, razão e fé, filosofia e teologia, senão que as harmoniza convenientemente, né? Tudo que, portanto, escape a esta distinção harmônica, se pode dizer assim, se pode falar assim, posta por Santo Tomás, acaba em erro, em algum erro, ou por separação radical indevida, ou por confusão, né? Confusão das duas coisas. Eu não sei se foi claro, mas é isso, são 3 níveis de contemplação. Não, por amor de Deus. Não é um termo excelente, não, mas serve para ilustrá-lo. Ou seja, há o modo perfeitíssimo na vida eterna, o modo imperfeito por trás dos véus da fé, como em enigma, como em espelho, e o perfeitíssimo, que é por nossas só luzes da razão, né? Por nossas luzes simples da razão. Coisa que se comprova, repito, vendo que alcançaram a Deus Anaxágoras e Clasômenas, Sócrates, Platão, mais ou menos, e certamente Aristóteles, né? Aristóteles foi o que mais desenvolveu a coisa. Professor, é muito interessante aquilo que estava a falar, e quando abordou a questão do Aristóteles, veio-me à cabeça um autor que eu li, que era um filósofo que foi ateu durante a vida toda, e foi um militante ateu, e que depois se converteu, que era o Anthony Flew. E eu li um livro dele em que ele falava que o Aristóteles tinha tido o mérito imenso de, vivendo numa sociedade pagã, uma sociedade paganizada, ter chegado à ideia de um Deus só, e de um Deus dotado daquelas qualidades, como falámos, da bondade, da misericórdia, etc.,
pela razão. É verdade que o Aristóteles, naquele meio, realmente chegou a essa conclusão daquilo que seria o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus cristão. Sim, olha, a primeira coisa que há que entender é a própria filosofia grega como um todo, né? Infelizmente, mesmo nossas melhores histórias da filosofia são coxas nisso, são capengas nisso, mancam nisso, falta-lhes alguma coisa, porque elas não alcançam um dado central da filosofia grega, que é a tentativa de certa reforma religiosa. Toda a filosofia grega se alça, tá? Ou quase toda se alça contra a religião pública grega e sua mitologia, né? A mitologia que vem de Homero, etc. Essa mitologia se volta contra ela, né? Toda ela tem esse vetor, né? O vetor de buscar. Não é uma reforma, eles não pretendiam inventar uma religião, mas eles, vendo as absurdidades da mitologia grega, né, tinham dois caminhos. Ou aderiam, em parte, né, ao orfismo, que era uma religião de mistérios grega, tá? Muito caudatário, na minha opinião, mas isso é uma longa história, do brahmanismo hindu. Tá? Para mim, tem uma raiz forte no brahmanismo hindu. Ou simplesmente buscavam uma religião racional. Tá certo? Racional. Algo alcançável pela razão. E conseguiram. Aristóteles não descobriu exatamente o Deus misericordioso, porque isso é mais da fé. Mas vejam como ele termina, eu repito, o seu comentário à Ética Nicômaco. Né? Vejam as palavras precisas de Aristóteles. Parece. Os deuses não são ciumentos contra o que dizem os poetas que são mentirosos. Isso é Aristóteles falando. Eles não têm ciúme dos homens. E, portanto, parece que eles querem mais aos que levam a mesma vida que eles, os deuses, né? Ou seja, a vida contemplativa. Tá certo? Sim. Tá? Ele, naturalmente, ele vai tenteando, etc., mas na metafísica, ele afirma claramente Deus como causa final e como causa eficiente ou motora. Tá? Sem, no entanto, essa é a falha de toda a filosofia grega, sem alcançar o que em latim se diz criação ex nihilo, ou seja, criação de nada, a partir de nada. Isso nós sabemos por fé, poderíamos sabê-lo pela razão, mas é mais difícil. Deus não precisa de um bloco de mármore para fazer o mundo. Ele não precisa de nada, não precisa de matéria alguma. Como ele é o próprio ser, então ele pode criar coisas de nada. Isso nenhum deles alcançou. Aristóteles, Platão, Sócrates, Anaxágoras, muito menos Plotino, com o neoplatonismo, não alcançaram. Mas, de fato, é a metafísica aristotélica a que mais ajuda, contribui para uma metafísica católica, né? Uma metafísica tomista é a que mais ajuda, sem dúvida alguma. Mas é preciso fazer mil precisões, né? Porque ele ainda estava, na verdade, no meio do paganismo, né? Ele estava imerso no erro, né? Ele não se pode exigir dele o que lhe era impossível, né? Claro. É impossível. Ele não conseguia alçar. Por exemplo, ele não entendeu, nunca entendeu, como a matéria-prima pode ser criada do nada. Então, ele dava
uma eternidade à matéria-prima que era como que igual à eternidade de Deus. Então, o que é inferior tinha a mesma sublimidade que o que é superior. É uma contradição que ele não resolveu, né? Mas Santo Tomás, assim que bateu, porque a história do aristotelismo e a cristandade medieval é muito complexa. Fugindo de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? De quem fora, no entanto, tutor, Aristóteles, entregou os manuscritos de sua obra a alguém, já não lembro quem, e alguém do seu time, dos seus companheiros peripatéticos, e essas obras sumiram por muito tempo, até que Andrônico de Rhodes, já quase no Império Romano, já sob ele, encontrou essas obras, catalogou-as, né? Ordenou-as, deu-lhes um plano, tá? Que até hoje é o plano que seguimos para entender Aristóteles, tá? Mas, novamente, desapareceu a obra de Aristóteles, é impressionante. E foi parar na Síria, onde foi traduzida ao siríaco, e do siríaco foi traduzida pelos filósofos muçulmanos para o árabe. Bom, do árabe foi traduzida ao latim, em parte, tá? Medieval. Uma parte já tinha sido traduzida por Boécio, em traduções entre razoáveis e boas, era a parte lógica do corpus de Aristóteles. A outra parte, a metafísica, a física, etc., a ética, a política, foi traduzida ao latim de quarta mão, grego, siríaco, árabe e latim. Quando Santo Tomás começa a estudar, ele tem por mestre um aristotélico, chamado Santo Alberto Magno, né? Doutor da Igreja também. Mas ele, com a sua agudeza, né? Ele percebe logo que há algo de errado ali. Não é Aristóteles que está ali. O Aristóteles que está ali é o Aristóteles muçulmano, né? Tá certo? É o Aristóteles de Averroes e Avicena, que tinham grande influência na escolástica medieval antes de Santo Tomás, grandíssima influência. Então, ele pede ao Papa, não recordo qual é o Papa, que autorize um irmão seu de religião, Guilherme de Meerbeek, a retraduzir ou aperfeiçoar as traduções existentes de Aristóteles. Aí sim, Aristóteles sai à luz, vem a lume, né? De maneira perfeita, é ele. Até hoje, você não pode, na tradução de Aristóteles, discrepar muito de Meerbeek, tá? Ou seja, porque o essencial ele fez, e Santo Tomás, então, pôde empreender o comentário das obras mais árduas, mais obscuras de Aristóteles, né? E essa é a história do aristotelismo. E também resulta dessa história complexa, complicada, certos atritos entre a hierarquia da igreja e os que queriam estudar Aristóteles, né? Tá certo? Porque o Aristóteles que chegava aos cristãos não era o Aristóteles, era o Aristóteles muçulmano. Muçulmano. Então, Santo Tomás resgatou tudo, e é este Aristóteles o que nós temos hoje. De Santo Tomás escapou pouca coisa, como, por exemplo, a poética, que só será redescoberta no Renascimento, só. Só ali será redescoberta. Mas, com Santo Tomás, nós temos, então, e a entrada do verdadeiro, digamos assim, Aristóteles, foi uma verdadeira, deu-se uma verdadeira implosão no ensino medieval. Por quê? Porque a entrada do verdadeiro Aristóteles implodiu o esquema do trivium e do quadrivium. Isso é o que pouca gente sabe. Muita gente hoje defende, voltemos ao trivium e ao quadrivium. Não. Eu digo, antes de mais nada, há que voltar
ao sextivium, com X, sextivium, porque o que era o trivium, com Aristóteles, se torna sextivium, né? Tá certo? Então, é preciso toda uma reformulação. Vai sair este ano um livro meu, chamado Sextivium, exatamente. Uhum. Enquanto o quadrivium, matemática, aritmética, perdão, geometria, permanece, mas tem de deslocar do âmbito das artes para lançá-lo no âmbito das ciências. A astronomia caducou completamente, a astronomia medieval não sabe praticamente nada, nada. Aliás, desculpe a autorreferência, mas este mês sairá um estudo meu, vai sair o comentário de Santo Tomás à Física de Aristóteles em português, no Brasil, pela editora Contra Errores. E eu fiz um estudo de 100 páginas, né? Mostrando que tudo isso caducou, que nós não somos curadores de museu, né? Tá certo? Nós somos cientistas, então não podemos reafirmar o caduco. E a música é uma arte, tá? Mas não entra muito bem nesse esquema, porque a música que se estudava na Idade Média era o cantochão, né? Era o canto gregoriano, né? E só aquele estilo com os modos chamados gregos, né? Que não são gregos, né? Era uma música muito simples. A música de lá para cá progrediu incomensuravelmente, você nem consegue calcular o progresso da música. Então, assim como a matemática necessita hoje de uma universidade só para ela, não é isso? Uma faculdade só para ela, assim também a música necessita de uma faculdade só para ela. Não é possível dar como matéria introdutória. Ela não é introdutória, ela é terminatória, né? Tá certo? De alta dificuldade, de alta complexidade. Nesse meu escrito sobre física, vocês vão ver, eu lanço mão de várias equações e fórmulas matemáticas para explicar o que quero, o que intento dizer, e vocês vão ver que a matemática cresceu muito. Não podemos parar em Euclides, né? Newton, com todo o mecanicismo mal dele, ele precisa de recheio de verdadeiros conceitos. Ele, no entanto, era um grande matemático. Ele era uma alma gêmea de Euclides, né? E o quadrívio não levava em conta Newton porque não conhecia Newton. Newton eu acho que esse meu estudo é interessante, até porque eu combato. Aqui no Brasil é meio moda, está em voga, dizer Newton foi alquimista, mago, astrólogo. Sim. Foi tudo isso e muito mais. Pode ter sido um perverso, um adúltero, pode ser o que você quiser. Mas, quanto à gravitação universal e sua matemática, resta-nos apenas preenchê-la conceptualmente, com o devido conceito. Porque grande matemático que ele acertou uma coisa que derrubou a cosmologia medieval, que é os fenômenos cosmológicos sidéreos ou celestes são idênticos, essencialmente, aos fenômenos sublunares, ou seja, na Terra. Porque, para os antigos, né, a Terra era um lugar de corrupção. E o mundo supralunar, celeste, sidéreo, era incorruptível. Os astros eram incorruptíveis, né? O primeiro a detectar que não o eram foi Galileu com seu telescópio, né, vendo as manchas lunares, não é isso? Mas Galileu ainda tinha muitos erros e punha o Sol parado no centro do universo. Nenhuma das duas coisas é verdadeira. Nem ele está parado, nem ele está no centro do universo. Mas, enfim, isso
dar panos para manga, mas é preciso dar panos para mangas. Mas é preciso reformular todo o estudo introdutório, né? Que era o trívio e o quadrívio desempenharam um papel fundamental, né? Graças a ele, em parte, nós temos São Boaventura, Santo Alberto Magno, Santo Tomás, né? São Bernardo e todos os gigantes da escolástica. Mas não podemos, nós não somos curadores de museu, não somos guardadores de antiquárias, né? O que caducou, caduco está, né? E há que substituir. Então, é a grande tarefa, que eu não sei se tem viabilidade ou não, a grande tarefa dos tomistas é renovar o tomismo, assimilando as descobertas da má ciência moderna e conceptuando-as, né, tomisticamente. Isso é um trabalho de escola, isso é um trabalho de corrente. É impossível que alguém o faça sozinho, né? Dada a imensidão da coisa, dada a imensidade da coisa, é impossível. Sim. Então, isso é possível? O mundo vai acabar antes disso? Eu não tenho a menor ideia, não sou profeta. Eu só estou dizendo que isto seria o necessário, tá certo? Para que um dia nós pudéssemos ter uma universidade verdadeiramente tomista, né? Tá certo? E excelente, professor. Eu estava a ouvir aqui muito atentamente a sua fabulosa explicação e estava aqui a pensar também num assunto, quando o professor se referiu, por exemplo, à questão da música, de um assunto que o professor também explora muito, que é a questão do belo e da definição do belo e da complexidade do belo. E eu até aproveitava para perguntar, e depois vamos recuar um bocadinho também à questão do tomismo, Claro. mas pronto, eu acho que se encaixa bem agora, que é muitos católicos, como eu, por vezes nós sofremos de um certo saudosismo estético da própria Igreja. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje em dia, obviamente que os tempos são outros, não é? E que os materiais utilizados não são os mesmos, mas nós passamos do contraste entre ter magníficas construções góticas ou barrocas ou peço desculpa, para agora, muitas das vezes, termos aquilo que não sei se no Brasil se diz, mas temos verdadeiros mamarrachos, ou seja, que são, infelizmente, igrejas católicas que muitas vezes parecem garagens, que têm ali uma espécie de estética quase protestante. E o professor não acha que isso, de certa maneira, retira a sacralidade daquilo que é uma Santa Missa e que até pode afastar pessoas que se queiram aproximar da Igreja, mas que observam aquilo e dizem: então, onde está Deus no meio do feio? O que é que o professor acha disso? Concordo perfeitamente. Eu tenho um livro da Arte do Belo, né? Um livro gordo, né? Grosso, onde eu concluo que a melhor arte é a arte ordenada diretamente a Deus e à Igreja, né? Essa é a melhor arte. Mas nós devemos sempre buscar isso eu aprendi com Aristóteles, né? O justo meio. O justo meio, tá certo? Aqui no Brasil abundam igrejas caixote, né? Caixa de sapato, né? Sim. São as coisas horrendas, quando não a igreja aqui em formato de OVNI, disco voador, sabe? A igreja em formato de Sputnik. São coisas... E, às vezes, as catedrais são feias, feíssimas. Uhum. E, no entanto, Portugal e Brasil, ou Portugal mais, sei lá, o fato é que nós temos uma riquíssima tradição arquitetônica colonial barroca, chamada barroca. Mas não é barroca, é um meio termo entre o barroco e o neoclassicismo, né?
cujo artista de proa, de ponta, é o Aleijadinho, que todos devem conhecer, né? O Aleijadinho. São igrejas muito mais simples que as góticas, muito mais simples, né? Que as góticas, e que deveríamos desenvolver. Temos um estilo nacional, quer dizer, luso-brasileiro, né? Temos um estilo. É simples, é belo. Para vocês de Portugal, procurem, por exemplo, Ouro Preto, a cidade de Ouro Sim, Preto. sim, sim, sim. Eu já vi imagens, é fabuloso. Pá. Parece uma vila portuguesa. Exatamente, exatamente. É a continuidade histórica, né? Então, você Uhum. não precisa voltar à Idade Média com o gótico. Você tem ali uma história. E é belíssima, né? Muito. Tiradentes, Sabará, Mariana, são cidades belíssimas, são chamadas cidades históricas, né? Que infelizmente já estão cercadas de favelas, etc. Sim, sim. Como é em Portugal, bairro Bairro de de Lata, Lata. Bairro bairro de de Lata. Lata, lembrei. Mas cercadas já, sabe? Ou seja, mas ali você tem um vislumbre do que poderia ser uma boa arquitetura moderna, Sem religiosa, dúvida. moderna. Não é voltar. Se quiser voltar, volta, mas nós temos uma tradição. O problema foi a interrupção dessa tradição. Né? Houve uma solução de continuidade e deixou-se de fazer isso. E realmente o meu estilo preferido. Por quê? Ele, ao mesmo tempo que rebuscado, ele é simples. Ele É consegue simples. a façanha de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe, professor, porque eu, às vezes aqui naquilo que nós chamamos do o Portugal profundo, Uhum. no meio das aldeias mais recônditas, apesar de nós sermos um país muito pequenino geograficamente, mas aquelas aldeias de uma serra, nós entramos e os visitantes, nomeadamente os católicos, veem uma capelinha minúscula, epá, que pode ser mesmo do tempo românico, Uhum. e aquilo transmite logo uma sensação de paz, devoção, sagrado, que basta ter, às vezes, só o sacrário e pouco mais. Sem dúvida. Agora, o pessoal não acha que, além da parte da arquitetura que estamos aqui a falar, e isso é uma coisa que eu confesso como católico me incomoda, porque eu vou a algumas missas e, por exemplo, na parte musical, eu não sei se no Brasil isso acontece, mas aqui substituiu-se em muitos sítios o órgão ou o canto gregoriano ou essas coisas. Porquê? Por simples guitarradas, como se fossem alunos numa universidade. E aquilo não me parece digno para a cerimónia em que está. O que é que o professor acha em termos da própria organização da igreja? O que é que permitiu tudo isto? Olha só, antes de mais nada, quem definiu pela primeira vez e cabalmente, definitivamente, a arte litúrgica foi Santo Agostinho. Né? Uhum, Santo uhum. Agostinho dizia algo que depois Pio XII e Pio XI vão repetirão. A música deve ser bela o suficiente para levar o fiel até o sacramento, mas não tão bela a ponto de absorvê-lo, tá certo? Desde remeter o fiel ao sacramento, traz o fiel para si. Por isso é que belas peças, como uma missa de Mozart ou de Bach, são belas, mas para ouvir em casa, não dá para. Uhum. Porque senão nós não vamos prestar atenção no sacramento, no que o padre está dizendo, nada, tá certo? Bom, então, beleza e modéstia são as duas coisas requeridas para a música em particular. A arquitetura é um pouquinho mais complexa. Mas a música, sabe, o Francisco, também nós. Veja, as missas a que eu vou são sempre com canto gregoriano, né, o canto Uhum. em latim, etc. Mas há, hoje em dia, no Brasil ao menos, como você mesmo disse, o Brasil é muito grande, né?
tá certo? Sim, sim. Então pululam talentos aqui, ali, etc. e tal. Bem, e há um compositor jovem católico chamado, agora eu esqueci o nome dele, Não faz mal. Não, Henrique Cole. Henrique Cole, formado em música em Toronto, no Canadá, se não me engano, ou Quebec, não me lembro. É um compositor com uma música moderna, em latim, com todos os requisitos postos por Santo Agostinho, por Pio XI, por Pio XII. Ah, maravilha. Ou seja, há por onde renovar, tá? Mas renovar com juízo, não com bateria, né? Com Sim. tambor, com violão. É um absurdo. É um absurdo. Um órgão elétrico da pior qualidade, né? Teclado. Não, isso não dá. Isso realmente mundaniza Mundanismo. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há uma igreja na Lagoa do Rio de Janeiro, toda ela transparente, toda ela. Ora, isso é uma infração à liturgia. Por quê? A liturgia, ela pretende pegar o fiel, tomar o fiel e separá-lo do mundo por aquela uma hora de sacramento. Ora, se você tem tudo transparente, você está se distraindo com a moça de short, de roupa curta ali, de mini saia. Sim. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, né? Você acabou de confessar-se, aí passa uma moça seminua ali, entendeu? Pronto, lá se vai a confissão, né? Entendeu? Exato. Então, mas hoje isso se perdeu. Olha, já na década de 1950, uma escritora que escrevia, é uma filósofa, Susan Langer, é uma neocantiana, ela não era católica, mas tinha muito acertos, né? E ela disse uma coisa: em parte, a culpa do feio no mundo atual é da própria igreja. Claro, ela trata a igreja, nós nunca diríamos isso, a igreja é a culpada, mas os homens da igreja, né? Que deixaram entrar o feio para dentro do seu recinto, não é isso? Então, em vez das esculturas miris que havia no românico, no gótico, no barroco, vem uns santinhos de cara de porcelana, né? Tá sim, exatamente. Ou seja, você perde até a virilidade que a religião requer. A religião requer alta virilidade, sobretudo no mundo anticristão como é o nosso, né? Tá? Sem dúvida. Então, você retira, são anjinhos de porcelana, né? São quadros horrorosos, sabe? Sim. Né? Quando já tivemos tão grandes pintores de igreja, né? Enfim, o feio tomou conta. Não é só na igreja, claro. O mundo hoje é assim. No mundo, sim. Vocês aí, portugueses, não sabem tanto, porque Portugal é lindo. Entendeu? Obrigado. Não, mas é lindo. Obrigado. Lisboa, eu acho que tem duas faces, mas a face de que eu gosto de Lisboa é fantástica. O Porto é fantástico. Tem coisas maravilhosas aí, porque é um país pequeno. Num país grande como o Brasil, o feio é opressivo. Né? Os edifícios os prédios parecem que caem na sua cabeça. Você não respira, não vê o horizonte, não vê nada. Né? Eu já tinha visto uma publicação uma vez do professor que até falava nisso, na questão da destruição do belo urbanístico. Tanto que hoje em dia até há aquela coisa está tudo uniforme. Portanto, você não encontra uma cidade igual no Brasil, como na Singapura, como nos Estados Unidos, tirando a identidade local, não é? Completamente. Professor, e é muito curioso porque, repare,
E eu sei que o professor abordou muito essa questão, e é uma questão que pouca gente fala, e ainda bem que o professor o faz, que é como é que o professor acha, falando agora nesse assunto, a questão do belo, que chegamos ao ponto em que jovens, sei lá, 12, 13, 14 anos, estão tão embecilizados ao ponto de se, se contentarem com músicas que não têm melodia, não têm harmonia, têm duas ou três batidas de computador. Como é que nós chegamos a esse ponto? Pois bem, veja, o que eu vou dizer não é definitivo, ou seja, eu não tenho como uma explicação cabal e definitiva. É apenas uma opinião provisória, tá certo? Porque é um assunto de alta complexidade. Creio eu que a noção do belo, né? E o belo implica ordem, clareza e harmonia, consonância, né? Implica essas são as três notas do belo. Elas se introjetam na infância, na primeira infância. Desde o berço, você aprende a amar o belo nos seios de sua mãe, algo assim. Desde o nascimento, tá? Passando 7, 8, 10, 12 anos. Mas nossas crianças o que fazem? Nascem, veem televisão o dia inteiro, programas horrorosos. Eu não sei como é em Portugal. No Brasil, a televisão é onipresente, né? É o É a Big mesma Brother. coisa. É a mesma coisa. Sai à rua, são cidades horrorosas, cidades que já foram belas. O Rio foi belíssimo. Hoje é um escândalo de feio, né? É muito feio. Horrorosas. Música que houve é esse rock com 3 acordes e acabou, entendeu? E batida. Então, ele já entra na puberdade sem ter feito no tempo adequado a introjeção do belo. Interessante. A introjeção do belo. Essa é a minha opinião, mas não é uma opinião definitiva. Tá certo? Agora, que o mundo, como um todo, né, hoje concorre para o feio, concorre. Né? Países menos, países mais. Você pode dizer que Portugal, Espanha, Áustria, outros países ainda preservam coisas belas, né? Mas Sim. a maioria dos países não. A América é um continente devastado. É um continente assolado pela feiura. Né? Infelizmente. A África, nem que dizer, né? O que se vai dizer da África? Terrível. A Ásia, Dubai, aquela monstruosidade chamada Dubai, você não Que tem é uma porcaria artificial, não é, professor? É uma coisa assim, não é nada, aquilo não é nada. Não é nada, não é nada. E porque as pessoas elas acham que arte, as pessoas acham que arte hoje é você inventar qualquer maluquice de sua cabeça e ser arte. Pronto. Tá certo? Você já não tem a finalidade de edificar, não tem a finalidade de santificar, não tem a finalidade de comprazer razoavelmente no âmbito do lar, né? Sim, 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 sim. Não, você tem de ir para multidões histéricas, drogadas ou alcoolizadas, para ouvir uma guitarras dissonantes, com 3 acordes e batida forte. Né? Ou seja, a música ela tem três camadas. É o ritmo, a harmonia e a melodia. Quanto mais predomina a melodia, melhor a música é. E quanto mais predomina o ritmo, pior a música é. Tá certo? Ritmo. Faz sentido. Toda música tem ritmo, obviamente. Mas se ele é predominante, se ele é o forte, obviamente você está estimulando as paixões mais baixas do homem, né? Tá certo? Isso é fascinante, professor, porque nós aqui em Portugal, na altura do Estado Novo, eu sei que o Brasil também teve um Estado Novo, nós aqui passavam vários filmes, que eram filmes, digamos assim, organizados pelo Estado,
mas eram filmes lindíssimos que retratavam o cotidiano de uma família portuguesa com uma mulher de casa devota a Deus e depois metiam para lá umas músicas lindíssimas a falarem de virtude, a falarem de amor ao marido, a falarem da simplicidade, do campo. E as pessoas naquela altura aparentemente ouviam e aquilo era como o professor estava a dizer, aquilo era quase uma transmissão de beleza que ficava nelas e se calhar nunca mais se apagavam. Hoje Claro, em dia, professor, o que nós claro. temos é exatamente o mesmo. Temos Ué, apologia gay, tipo, é o que nós temos. exatamente. Francisco, qual era a função própria dos vitrais nas igrejas góticas? É porque havia muitos analfabetos, né? Aquilo ali contava a história sagrada, mas de modo belíssimo, né? Os Uhum, vitrais góticos são belíssimos, né? Então, tudo concorria para mesclar beleza e boa finalidade. Hoje em exatamente. dia, tudo concorre para mesclar feiura e má finalidade. E São má finalidade. as duas coisas. Né? Perfeito. É, veja um show de rock e os jovens alucinados ali, drogados ou alcoolizados ou simplesmente transtornados, né? Ah, histéricos, fora de si, né? Estão mexendo com as partes mais baixas deles. Né? E isso é o mundo. Isso é o mundo. Aqui no Brasil, existe algo que eu creio que, não sei se existe em Portugal, aqui o nome que se lhe dá é estranhíssimo, é outdoor. É um nome em Hum. inglês que não tem nada a ver com a coisa. Em inglês quer dizer outra coisa. Mas são cartazes imensos na rua, tá? Com mulheres seminuas de 3 metros. É uma coisa horrorosa. Você não tem para onde olhar. Você é uma enxurrada de coisas, né? Você quer ter o olhar mortificado, mas tem uma mulher de 3 metros aqui olhando para você, né? Entendeu? Professor, E o cinema, o que é o cinema hoje, se não uma caricatura da igreja, uma caricatura da sim, moral? sim, Qual sim. filme hoje não ataca a moral, não ataca o casamento, não ataca, né? Qual filme, né? Então, Não, mas exatamente, professor. a Quer que eu lhe dê um criança exemplo? nasce Eu nisso. tive professor, como professor, não estando obviamente no seu nível, mas eu estou há 2 anos a ser professor, estou há 2 anos a exercer, e uma vez uma aluna, que ela é uma miúda que não é necessariamente má, e eu até tenho pena delas como vítimas, Uhum. entrou com 3 ou 4 amigas a cantarolar uma música que dizia qualquer coisa, não sei quem, vim matar o seu neto, vim matar o teu neto, vim sequestrar o teu neto, vim não sei que roubar-te o dinheiro, investir em droga. Ou seja, miúdos de 14 anos a cantar isto. É inacreditável. E eu acho que só com uma intervenção, só com a providência de Deus, é que estas pessoas podem se transformar. Porque senão. Mas Deus, em geral, ele não age fazendo um milagre de tais dimensões. O que ele faz é destruir. Veja o dilúvio, né? Tá certo? Sim, sim, O sim. que ele faz é destruir. Eu repito, não sou profeta. Mas veja, a feiura estende-se no Brasil, menos que em Portugal, muito menos que em Portugal, a língua do dia a dia. O português brasileiro hoje é feíssimo. É uma língua feia. É uma língua pouco econômica. Pronomes como lhe, te, esqueceram completamente. Completamente. As frases ficam enormes. Perdeu-se até a noção de economia linguística, que é uma noção capilar básica quanto aos idiomas. Né? O português aqui é feio. É feio. O português brasileiro é feio. Não por si.
Eu gosto muito dos sotaques brasileiros. Sim, sim, Gosto nós muito também. do sotaque nordestino, do sotaque gaúcho, né? O gaúcho tem muito de espanhol e de italiano, o nordestino. O carioca é o mais próximo do de Portugal, por causa do chiado, né? Dois, Hum, né? É mais próximo de vocês. Claro, a corte de vocês esteve aqui, né? A corte. claro, claro. Mas hoje você fala corretamente, normalmente, sem nenhum pernosticismo, e a pessoa lhe olha como dizer, que diachos estás a dizer, né? Entendeu? O que estás a dizer? Mas são palavras corriqueiras. O vocabulário médio das pessoas. Eu dei aula durante 10 anos numa pós-graduação de tradução e de língua portuguesa, né? Uhum. 10 anos. E dei aula, porque eu dava aula para o Brasil inteiro, online, presencialmente, etc., para cerca de 14, 15 mil alunos. Né? Eu posso afirmar que o nível vocabular dos pós-graduandos é igual ao do povão, igual ao do povo. Uhum. Sim, sim, sim. Isso não tem sentido. Né? Então, você tem de rebaixar a coisa, porque senão vai reprovar todo mundo e você vai mandado embora, né? Ou seja, vão pô-lo na rua da amargura. Né? Não, é uma coisa. O Brasil é um país extremamente decadente. É, veja, o mundo inteiro é decadente, mas Certo. o Brasil tem um paradoxo. É extremamente decadente e, ao mesmo tempo, surgem verdadeiros talentos. Né? Eu tenho cursos de tomismo que totalizam cerca de 1.000 alunos. Isso não é pouca coisa, né? Graças a No Deus. mundo de hoje. Sim, mas é contraditório. Mas eu sempre digo aos alunos: não pensem que vocês vão ganhar a guerra, né? Tá certo? Aprendam a viver à margem, né? Porque é isso que nós somos, estamos à margem. À margem. Agora vai começar aqui no Brasil, dias 8, 9, 10, sei lá, o carnaval. O carnaval é uma época, é uma coisa absurda, é absurda. Se os santos sempre falaram mal do carnaval, imagina hoje o que é isso no Brasil, né? É um horror, é um horror. Realmente o mundo está muito decadente. Mas o que eu digo aos amigos de Portugal, o que eu posso dizer é o seguinte: eu comecei essa palestra falando de 3 beatitudes, né? A beatitude perfeita, a imperfeita e a imperfeitíssima. É nos dado ter apenas a imperfeita e a imperfeitíssima, pois elas valem muito a pena, são beatitude mesmo. Não são felicidade perfeita, mas neste mundo feio, decadente, agressivo, contra nós, inclusive, né? Sem dúvida. É um bálsamo, né? É um paraíso. Você viver entre os livros, entre os estudos, estudar filosofia, teologia e agarrar-se firmemente à fé. E as duas coisas, sabe, Francisco? Estou dando-me o direito de falar. Não, por amor de Deus. E as duas coisas estão ligadas. Por exemplo, desde criancinha, desde muito pequenininho, a pessoa aprende que nós viemos do macaco. Aprende isso na escola, né? Tá certo? Aprende do macaco. Ora, isso vai minando a fé da pessoa, né? Tá certo? Claro. Nós viemos do macaco, onde fica o relato genésico, né? O relato do Gênesis. Onde fica? Então, você tem de combinar a vida da fé com uma vida mínima de estudos que te assegure a fé. Por quê? Deus, quando nos infunde a fé, infunde-a em certo vaso. Que vaso é esse? É a nossa razão. Né? É a nossa razão. Ora, se a nossa razão, que é o vaso onde se infunde a fé, está fendido
rachado por más doutrinas, a fé tende a escorrer por essas fendas, né? Tá certo? Exatamente. Então, é preciso que os pais ajudem os filhos a estudar minimamente, saber que o evolucionismo é uma bobagem, saber que o evolucionismo é um conto de fadas gnóstico, saber tudo isso para fortalecer a fé. Eu sei porque, apesar de velho, eu tenho 72 anos, eu tenho um filho de 18 anos, né? 19. Então, foi um périplo, toda uma aventura criar um filho neste mundo, né? Acho que consegui, dentro das minhas limitações, incutir-lhe esses princípios racionais básicos, sem os quais a fé, de fato, escorre. Ela deixa o vaso da razão por suas fendas, né? E isso cabe aos pais. Você pode não fazer homeschooler, você pode não ser um homeschooler, mas mesmo que esteja fora, você tem de dar a formação básica para o seu filho em casa, porque na escola ele não vai aprender. Mesmo colégios católicos ensinam o evolucionismo, né? Sim, sim. Mesmo colégios católicos ensinam que as nossas ideias são movidas por nossas paixões sexuais reprimidas, né? Ou seja, é o freudismo, é o darwinismo, o darwinismo. Sim. Isso vai entrando e vai minando a fé. Então, o esforço dos pais deve ser esse: assentar na alminha de seus filhos, né, esses princípios básicos, racionais, não são de fé, racionais, para que a sua fé permaneça quando eles atingirem a fase da universidade, a fase adulta. Né? Tá certo? Sem dúvida, professor. De facto, eu sempre fui defensor de que os meninos aqui em Portugal, e no Portugal e em todo o mundo, quando aprendem sobre catequese, quando têm a sua catequese, que deviam ter um cursinho básico, sei lá, de apologética, o mínimo dos mínimos, não é? Para que eles estejam preparados, porque eu até aproveito ao professor para perguntar, já que estamos nesse fio da conversa, que é, vamos supor que temos aqui alguns ateus a ouvir-nos, sobretudo jovens, quando o que é que o que é que o professor diria a esses ateus neste sentido? Porquê é que o ateísmo não se sustenta? Porquê é que o ateísmo não sobrevive à razão? Vou tentar fazer uma analogia. Tá? Ok. Se a pessoa está passando por um deserto e vê uma máquina funcionando, seja qual for a máquina, ali no meio do deserto, sozinho, né? A pessoa não duvidará, de modo algum, que foi mão humana a que fez aquela máquina, certo? Sim, sim. Ninguém achará que foi um macaco, uma cobra, um jacaré. Foi mão humana, tá certo? Se você olha os murais rupestres das cavernas malditas pré-históricas, né? Com aqueles desenhos murais de caçadas, etc. Alguém duvida de que tivessem sido homens os que a pintaram? Ninguém duvida, não? Impossível. Pois bem, o universo, ao contrário do que criam os antigos, né? Ele não é infinito, mas ele é imenso, ou seja, imensurável, incomensurável. Ele não é possível medir o universo. Se vocês querem um pouco de profundidade física, há que dizer que o universo nem sequer tem figura. Ele não é esférico, ele não é quadrado, ele não é cônico, ele não é nada. Mas isso é outro assunto. Mas é um universo de alta complexidade, com incontáveis, não infinitos, mas incontáveis partes, que são os corpos celestes, né? Incontáveis partes,
E esse universo não se destrói. Esse universo se mantém. Esse universo continua, né? Da mesma forma, um corpo orgânico, um vegetal, um animal bruto ou um homem, tem tal complexidade de partes que interagem como se fora uma linguagem, como se for uma linguagem. É possível traduzir essa interação em letras. É possível traduzir essa interação em letras. Né? E, mais que isso, todo corpo vivente tende a regenerar-se por si mesmo. Vejam só. Tende a regenerar. Claro, há um limite, né? Há um limite, que é a morte sucede, etc. E isso é por uma razão que tanto a segunda lei da termodinâmica quanto a própria mecânica quântica afirmam, que é a final desagregação da matéria. A matéria tende a ser entrópica, tá certo? Daí advém a morte. Mas, por um tempo, os seres vivos se regeneram. Eu fiz agora uma operação no sistema urinário muito complexa. Vim mal, voltei mal para casa, já estou bem melhor, estou aqui falando com o Francisco. Graças a Deus. Ou seja, é o corpo reagindo, né? O corpo reage. Claro, com a ajuda de antibióticos, etc., mas o corpo reage. Pois bem, por que temos certeza que o mural de Altamira ou a máquina no deserto foram feitos por homens e não por seres inteligentes e não o universo e os organismos vivos? Estatisticamente falando, há um livro excelente que eu recomendo. Não, as conclusões não me agradam, mas a argumentação estatística dele é perfeita, de Gustavo Corsão. Você já há de ter ouvido falar dele. Sim. Gustavo Corsão, chama-se As Descontinuidades da Criação. Então, sem apelar, sem recorrer a nada mais que estatística pura e simples, tá? Que é a parte mais seca da matemática, estatística pura e simples, ele mostra a impossibilidade de que tudo isso, o universo, os corpos viventes, etc., tenha sido obra do acaso. Ele dá 0,100 zeros, 1, ou seja, zero. É zero a possibilidade estatística de que isto seja obra do acaso. Do acaso só advém o caos. Onde há ordem, há inteligência. Onde há ordem, há inteligência. Dizia o filósofo pagão Aristóteles, o próprio do sábio é ordenar. Pois é isso. O universo é ordenado, né? O universo é ordenado. O jogo de gravitação e movimento inercial é perfeito, de modo a manter a unidade do universo, de modo que o surgimento de um buraco negro é compensado por outro, tá certo? Ou seja, nunca o universo acaba, embora um dia vá acabar por sua tendência inegável à entropia, porque a matéria é assim, a matéria é entrópica, né? Leiam a segunda lei da termodinâmica e as principais conclusões da mecânica quântica, apesar das más opiniões de seus fundadores, e verão que a matéria ela é entrópica. Mas o que mantém isto tudo? O que mantém isto tudo? Tudo isto foi feito de uma maneira que, podemos dizer, se compara a um corpo, ao corpo humano, ao corpo do cão,
ao corpo do gato, ao corpo do vegetal, né? É um todo, é um todo. E num todo efetivo, as partes funcionam em ordem ao todo. Uhum. Poderíamos aqui adentrar mil coisas. Eu tenho a opinião, quase certeza, de que, sempre tive, de que o universo é um grande buraco negro. Né? É um grande buraco negro, coisa que agora o telescópio James Webb, né, levou alguns cientistas ateus a afirmar o universo é um grande buraco negro. Ora, para ser um grande buraco negro, né, é preciso que uma inteligência o tenha feito para funcionar, para que as suas partes se interrelacionem, de modo a manter o todo atual, de modo a que ele não se desbarate. Havia filósofos gregos, maus filósofos, né, que diziam que o universo se teria formado da queda de átomos, né, num ciclamen. Uhum. Tá? E Uhum. aí você forma, mas o caos não é capaz de dar ordem. O caos não é Claro, capaz de dar ordem. Não é claro que não. possível. Não é Isso, possível. isso faz-me lembrar aquela professora, apesar dele, apesar dele ser protestante, que é uma pena, mas aquela analogia que o Norman Geisler fez de que exatamente que ser ateu é equivalente a uma pessoa recortar uma enciclopédia britânica aos pedaços, atirá-la pela janela e aquilo formar a enciclopédia toda, não é? Exatamente. Ou que um macaco datilográfico digite Sim, loucamente alguma coisa e sai uma tragédia de Shakespeare. Né? exatamente, Para haver uma tragédia de Shakespeare, é preciso uma criatura inteligente de Shakespeare, né? Ou seja, que tem inteligência. Da mesma forma, o mundo. O mundo é um todo impressionante. E, ao contrário do que creem os ateus, quanto maior o vemos, quanto maior o descobrimos, mais é necessária uma inteligência para ordená-lo. Claro, porque claro, quanto maior, mais difícil é a coisa. Né? Entendeu? Mais difícil é a fantástico. coisa. Então, eu atualmente estou muito debruçado sobre as ciências naturais, física, cosmologia, biologia, química, né? Exatamente para tentar passar a alguns esses fundamentos mínimos, sem os quais você acaba perdendo a fé, entendeu? Sem os Sem quais você dúvida. acaba perdendo a fé. É, E, e, digo, ó, professor, obrigado pela fantástica explicação. Eu acho que mais, mais convincente é difícil. Eu acho que, pelo menos, qualquer pessoa intelectualmente honesta que seja ateia e ouça, pelo menos deve considerá-lo e refletir. Porque eu já me travei já travei muitas discussões com pessoas assim. Mas é difícil porque o grau de profundidade que essas pessoas têm é tão baixo que eu acabo por desistir, torna-se cansativo. Não é, professor? Não conseguem ver o básico? eu vou lhe dizer duas coisas. Primeiro, ateus. Eu fui ateu até 48 anos. Tá? Então, sou um converso tardio. Mas olha como é a mente moderna científica. Um professor renomado de uma instituição acadêmica renomada aqui no Brasil, né, veio discutir comigo porque, em certo vídeo, eu digo que a defasagem entre o cálculo de tempo do relógio atômico, do satélite, do GPS e os relógios terrestres se deve à alteração material do relógio pela velocidade do
do satélite. Aí, este professor veio dizer-me, mas está provado que há defasagem. E eu digo, mas eu estou concordando que há defasagem. Eu estou dando outra explicação. Aí, outra resposta é, mas está provado que há defasagem. Eu sei que há defasagem. Entende? Mas eles não saem do superficial. Eles não saem. Sim, sim. Não Sim, saem do superficial. Ah, isto prova Einstein. Então, provado está, pronto, não importa. Qualquer argumento em contra, contrário, é inválido. Há isto. Agora, o ateísmo, o Francisco, você veja, eu tornei-me ateu estudando num dos melhores colégios católicos do Brasil, né? Tá? Então, bom, isso já implica culpa minha própria, né? Claro, é o orgulho, etc. e tal. Mas alguém pode achar que eu, depois de anos de ateísmo intelectualizado, eu deixei de ser ateu por alguma baboseira, alguma bobaginha? Não, né? É claro. uma convicção profunda, não? É uma convicção que envolve fé e envolve a razão. Envolve a razão, né? Quando eu comecei a ler Aristóteles, Platão, Santo Tomás, eu disse, esses homens diziam que Deus existe, né? Quem sou eu, pequenininho, né? Para Sim, sim. contrariá-los, né? Essa é uma Exato. primeira constatação. É preciso dar um passo de humildade, né? Quem sou eu? Né? Sou nada. E aí abrir-se às argumentações. O Santo Tomás de Aquino, Francisco, ele escreveu entre 25 e 47 anos só. Ele morreu aos 49. Ele tem mais livros escritos que todo mundo. Isso é uma espécie de milagre, entendeu? Uhum. É uma espécie de milagre. É um homem de uma profundidade impressionante, né? Um homem capaz de reformular suas posições se topasse com algum erro nelas, né? Então, é um gigante do pensamento, e esses ateuzinhos de internet, como eu, entendeu? Pensamos o quê? Que somos o quê perto de um homem assim? Né? Então, esse primeiro argumento de autoridade vale. Mas, depois, você é obrigado, para sair mesmo do ateísmo, a estudar. Aí é preciso estudar, tá certo? Se você quer sair do ateísmo, há que estudar, não tem jeito. Não é acredita em Deus porque o padre disse. Não, você não vai conseguir. Bom, a não ser que Deus faça o milagre como da estrada de Damasco, né, para São Sim, Paulo. sim. Derrubou o homem, cegou. Se não for assim, você precisa estudar, esforço próprio. Né? E isso é possível. Hoje, eu consigo ler 100 páginas por dia. Fantástico, fantástico. Sim, mas isso é um tempo, né? Não sou eu. Foi um tempo, adestramento, né? Adestrei-me para ser assim. Por quê? Como eu já tinha 48 anos, eu pensei, bom, eu não vou ficar para semente, né? Eu vou morrer. Então, eu tenho de aprender o máximo possível nesse pouco tempo de vida. E, de fato, não li todo Santo Tomás. Eu li uns 90% de Santo Tomás. É muita coisa. Muita coisa, É sim. muita coisa. Espero ler até a morte, mas vamos ver. Então, é preciso esforço próprio. Primeiro, reconhecer sua pequenez. Né? Segundo, esforçar-se. Esforçar-se mesmo, sabendo que és pequeno, esforça-te. Né? Esforça-te, mergulha nos livros, mergulha na filosofia grega, que era pagã, mergulha em Santo Tomás, e um novo mundo se nos descortina, né? Abre-se um novo mundo para nós, um mundo em que eu lhe asseguro, Francisco, chega-se a uma relativa paz na clara verdade.
Que bela frase, professor. Não é absoluta, porque isso só na vida eterna, uma relativa paz na clara verdade. Professor, eu fico particularmente muito agradecido por ter falado connosco, até porque eu nutro por si uma grande admiração e pelo seu trabalho e pela divulgação que tem feito do conhecimento de São Tomás de Aquino, e não só, e de outras coisas. Nós, infelizmente, estamos aqui a acabar o nosso tempo e tenho muita pena, porque isto daria para mais 2 ou 3 horas de conversa. Só que aqui em Portugal já é mais tarde. Eu sei, E... perdão, Francisco, mas faça o seguinte: eu estou num pós-operatório, final de fevereiro, é complicado o meu pós-operatório. No final de fevereiro, eu opero catarata, Ok. porque eu estou ficando cego de um dos olhos e do outro também. Eu tenho mais 2 operações. Depois disso, convide-me para uma hora mais adequada aos Não, portugueses. e faremos outro tema, professor, que era um tema que eu era para falar neste, mas já não vou conseguir, mas poderemos falar num segundo vídeo, que seria sobre esta crescente adesão ao vacantismo. Sim. E está a ver, pessoal? E era uma coisa que eu gostaria de falar consigo também. Portanto, nós poderemos agendar mais ou menos para daqui a um mês e meio. Não duvido que volte a falar consigo. Então, pronto. Abordemos centralmente a questão do vacantismo. Exato, pode ser, professor. Nós hoje já falámos de vários assuntos, desde o ateísmo, ao tomismo, à questão do belo. Eu particularmente estou muito feliz com a conversa e eu aproveito, graças a Deus, eu aproveito para pedir ao professor, agora que lhe dou esse espaço, para divulgar aqui junto dos portugueses e também dos brasileiros que nos acompanham, o seu trabalho, algum site, algum curso que esteja a fazer. Bom, Francisco, eu agradeço imensamente. Primeiro, meu principal trabalho, aquele que me é mais grato, mais caro, são meus livros, né? Tá certo? São meus livros. Eu ainda este ano devo ter 15 livros publicados. Muito 15 bem. livros publicados. Mas depois eu tenho uma plataforma de cursos, né? Que tem uma quantidade grande de cursos gratuitos, né? Cursos não pagos, e outra de cursos pagos. Dois dos quais de maior fôlego. O primeiro é a Escola Tomista, tá? Que dura 5 anos. É como a formação medieval do trívio e do quadrívio, 5 anos. E o outro, que é a História Tomista da Filosofia, de 2 anos e meio. Então, mas são muito cursos. Eu não sei nem repetir todos os cursos que eu dou, né? Mas muitos são gratuitos. Muitos são gratuitos, né? Isto. Agora, confesso-lhe também que eu não sei o endereço da coisa, porque há um rapaz que me ajuda nisso, né? Deixe-me ver se eu acho aqui. Não acho. Se procurar Escola Tomista, vai parar lá, tá certo? Ok. Escola Tomista. É uma plataforma de cursos cujo principal curso é a Escola Tomista, tá certo? Mas, repito, com muitos de graça, né? Muitos não me conhecem, então, se quiserem ver primeiro os gratuitos, veja, tem 3 anos de curso de graça ali, gratuitos, para depois adentrar os cursos que exigem mais do aluno, né? Mais do aluno. Mas minha paixão, além de Deus, da minha mulher e do meu filho, são meus livros, né? Meu livro realmente, eu quero este ano lançar 4 livros, né? Eu chegarei a 13 ou 14 livros. Então, é isso. Muitos parabéns, professor. Muitos parabéns, professor, sem Muito dúvida obrigado. nenhuma. Muito obrigado. Então, professor, olha, nós vamos ficar aqui mais uma vez. Eu, em nome da Associação As Esquinas, agradecemos muito a conversa fabulosa que teve connosco
e irei publicar o vídeo nos próximos tempos e enviarei o link. Por favor. E ficamos assim combinados. Tá certo, Francisco. Está bem. Muito obrigado. Obrigado, eu. Essa oportunidade sempre é de ouro. Eu estou meio um pouquinho para baixo por causa do pós-operatório, mas acho que saiu alguma coisa aqui. Saiu, graças a Deus. E as melhoras? Muito obrigado. Muito obrigado. Fique com Deus, professor. Você também e todos os portugueses que nos assistem. E para o Brasil também. Um grande abraço, professor. Até à próxima. Até a próxima. Obrigado. Com licença.